Hoje te vou contar a história de Lucas, um homem solitário que recebeu uma visita inesperada. Marina, sua vizinha, apareceu em sua porta com uma desculpa simples, mas o que aconteceu depois mudou suas vidas para sempre. Uma história de amor, paixão e transformação que começou com um chuveiro quebrado. Mas tienes que escuchar lo que pasó después. Por favor, suscríbete a nuestro canal e comenta de onde estás escutando esta história. A chuva havia começado no final da tarde, aquele tipo de chuva que é comum em Florianópolis durante o verão, quente, úmida, que deixa o ar pesado e carregado de uma sensação de espera. Lucas estava sentado em sua poltrona no apartamento, observando as gotas escorrerem pela janela grande que dava para a Lagoa da Conceição. O bairro era um dos mais charmosos da ilha, com suas casarões coloniais misturados com construções modernas, ruas arborizadas e aquela atmosfera que fazia as pessoas se sentirem vivas de uma forma que poucos lugares conseguiam fazer. Ele havia se mudado para lá 3 meses atrás, depois de uma série de projetos bem-sucedidos como designer gráfico. Tinha conseguido trabalhar remotamente para agências em São Paulo e Rio de Janeiro, o que lhe permitia viver em um lugar que realmente amava. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Paredes brancas, móveis minimalistas, uma cozinha integrada à sala de estar. Havia uma varanda que dava para a rua, e era ali que ele passava a maioria de suas noites, observando a vida acontecer lá embaixo. Lucas tinha 28 anos e estava em um ponto de sua vida que poderia ser descrito como estável, mas vazio. Tinha sucesso profissional, dinheiro suficiente, amigos que o visitavam ocasionalmente, mas havia algo faltando. Aquela sensação de conexão profunda que vai além do superficial. Seus relacionamentos anteriores haviam sido breves, sem profundidade real. Ele havia aprendido a viver sozinho, de uma forma que era quase confortável demais, como se tivesse construído muros ao seu redor sem realmente perceber quando isso havia acontecido. A noite havia caído completamente quando o timbre tocou. Lucas estava deitado na cama, com seu notebook aberto, trabalhando em um projeto de identidade visual para uma startup de tecnologia. O som do timbre o sobressaltou. E não era comum receber visitas sem aviso prévio. Ele se levantou, caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Era a vizinha do apartamento ao lado. Lucas a havia visto algumas vezes nos corredores do prédio, mas nunca haviam conversado. Ela era uma mulher de aproximadamente 27 anos, com cabelos castanhos que caíam sobre seus ombros, e havia algo em sua expressão que transmitia uma mistura de confiança e vulnerabilidade. Naquele momento, ela parecia estar em pânico. Seus olhos estavam arregalados, e ela estava segurando algo contra o peito. Lucas abriu a porta e Marina, esse era seu nome. Ele havia visto na caixa de correspondência do prédio. O olhou com uma expressão de alívio misturada com constrangimento. Desculpa aparecer assim, ela disse. E Lucas percebeu que havia uma ligeira respiração acelerada em suas palavras. Meu chuveiro explodiu, literalmente explodiu. A água escorrendo por toda parte. E eu não sei o que fazer. Você tem alguma toalha? Preciso secar meu cabelo. E meu secador está molhado. E... Lucas a observou por um momento, notando como ela estava realmente molhada. Sua blusa branca estava praticamente transparente, colada ao seu corpo, e seus shorts de linho estavam encharcados. Ela estava tremendo, não apenas de frio, mas também de uma espécie de adrenalina que vinha de uma situação de pânico. Claro, ele disse, abrindo a porta mais amplamente. Entra, deixa eu pegar algumas toalhas para você. Marina entrou no apartamento, deixando pequenas poças de água no chão de madeira. Lucas foi rapidamente até o banheiro e pegou as toalhas mais macias que tinha. Quando voltou, ela estava de pé na sala, ainda tremendo, ainda segurando aquele pânico em seus olhos. Aqui, ele disse, estendendo as toalhas para ela. Você quer tomar um banho? Seu chuveiro realmente explodiu? Não sei o que aconteceu.
Marina respondeu, começando a secar o cabelo com a toalha. Eu estava tomando banho e, de repente, a válvula começou a fazer um barulho estranho. E então, bum! Água em todos os lugares. Acho que vou precisar chamar uma encanadora amanhã, mas por enquanto estou basicamente sem banheiro. Lucas a observava enquanto ela se secava. Havia algo em sua vulnerabilidade naquele momento que o tocava de uma forma que ele não esperava. Ela era bonita, sim, mas era mais do que isso. Era a forma como ela estava tentando manter a compostura enquanto claramente estava assustada. Era a forma como seus olhos encontravam os dele ocasionalmente, como se estivesse buscando confirmação de que tudo ficaria bem. Você pode usar meu banheiro se quiser, ele ofereceu. Tomar um banho quente, secar bem o cabelo, não é problema nenhum. Marina o olhou e houve um momento de hesitação em seus olhos. Era como se ela estivesse avaliando a situação, tentando determinar se era seguro aceitar. Mas havia algo em Lucas. Talvez fosse a forma como ele havia oferecido, sem segundas intenções aparentes, apenas uma gentileza simples, que a fez aceitar. Você tem certeza? Ela perguntou. Completamente, Lucas respondeu. O banheiro fica por ali. Há shampoo, condicionador, tudo o que você precisa. Eu vou fazer um chá enquanto você se arruma. Marina assentiu e Lucas a guiou até o banheiro. Enquanto ela entrava, ele voltou para a cozinha e começou a preparar chá. Suas mãos se moviam mecanicamente. Água quente, chá em infusão, xícaras. Mas sua mente estava em outro lugar. Havia algo sobre Marina que havia despertado algo dentro dele. Não era apenas atração física, embora houvesse certamente isso. Era algo mais profundo. Uma sensação de que havia uma conexão ali, esperando para ser descoberta. Enquanto esperava, Lucas limpou as poças de água que Marina havia deixado no chão. Depois, sentou-se no sofá e tentou voltar ao seu trabalho, mas não conseguia se concentrar. Sua mente continuava voltando para a imagem de Marina em sua porta, molhada, assustada, mas também com aquela qualidade de alguém que havia aprendido a lidar com crises por conta própria. Quando Marina saiu do banheiro, aproximadamente 20 minutos depois, Lucas percebeu que havia algo diferente. Ela havia tomado banho e seu cabelo estava úmido, mas começando a secar. Ela estava usando uma das camisetas que ele havia deixado para ela. Uma camiseta cinza que era grande demais para seu corpo pequeno, caindo sobre seus ombros de uma forma que era, de alguma forma, muito mais atraente do que qualquer roupa ajustada poderia ser. Melhor? Ele perguntou, oferecendo a xícara de chá. Muito melhor. Marina respondeu, aceitando a xícara e sentando-se no sofá, mantendo uma distância respeitosa dele. Desculpa por invadir sua noite assim. Não é invasão, Lucas disse. Fico feliz em ajudar. Eles ficaram em silêncio por um momento, bebendo chá, observando a chuva continuar caindo lá fora. E foi naquele silêncio que Lucas percebeu algo importante. Havia uma sensação de conforto ali. Uma sensação de que não havia necessidade de preencher cada momento com palavras. Era como se ambos estivessem em um espaço onde podiam simplesmente existir, sem pretensões, sem máscaras. Você trabalha de casa? Marina perguntou, quebrando o silêncio. Sim, Lucas respondeu. Sou designer gráfico. Trabalho para agências em São Paulo e Rio. Você? Sou instrutora de yoga, Marina disse. Tenho aulas em um estúdio aqui perto, mas também faço trabalho online. Aulas virtuais, conteúdo para redes sociais. É flexível, o que é bom porque eu gosto de flexibilidade. Havia algo na forma como ela disse isso, porque eu gosto de flexibilidade, que sugeriu uma história. Lucas percebeu que havia mais ali, histórias que ela não estava contando, experiências que haviam moldado quem ela era. Mas ele não perguntou. Havia tempo para perguntas depois. A noite avançou, eles continuaram conversando e gradualmente a conversa se aprofundou. Marina contou sobre seu divórcio. Um casamento que havia sido um erro desde o início, com um homem que não a entendia. Lucas contou sobre sua mudança para Florianópolis, sobre como estava tentando construir uma vida
que fosse realmente sua, e não apenas uma vida que ele havia herdado de expectativas de outras pessoas. Em algum momento, talvez por volta das 11 da noite, Marina se levantou para partir. Ela havia secado completamente agora e estava usando novamente suas roupas, que Lucas havia colocado na secadora enquanto ela tomava banho. Obrigada, ela disse na porta. Realmente, por tudo. De nada, Lucas respondeu. Qualquer coisa é só chamar. Marina sorriu e houve algo naquele sorriso que fez o coração de Lucas bater mais rápido. Era um sorriso que sugeriu possibilidades, que sugeriu que talvez houvesse mais encontros no futuro, que talvez aquele momento fosse apenas o começo de algo. Depois que ela saiu, Lucas voltou para seu apartamento e sentou-se no sofá, ainda segurando a xícara de chá vazia. Ele percebeu que havia algo diferente em si mesmo agora. Havia uma sensação de esperança que ele não havia sentido em muito tempo. Havia uma sensação de que, talvez, apenas talvez, a vida estava prestes a mudar, de uma forma que ele não havia previsto. Ele olhou pela janela para Boatos Lagoa da Conceição, onde as luzes das casas se refletiam na água escura, e percebeu que estava sorrindo, um sorriso genuíno que vinha de um lugar profundo dentro dele. A chuva continuava caindo, quente e úmida, carregada daquela sensação de espera que é tão característica de Florianópolis no verão. E Lucas percebeu que estava esperando por algo. Estava esperando pelo próximo encontro com Marina. Estava esperando para descobrir o que essa conexão poderia se tornar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de antecipação e incerteza. Lucas continuava sua rotina normal, trabalhando em seus projetos de design, respondendo e-mails de clientes, participando de reuniões virtuais com agências em São Paulo. Mas havia uma parte de sua mente que estava constantemente em outro lugar, pensando em Marina, revivendo aquela noite em que ela havia aparecido em sua porta molhada e assustada. Ele a havia visto uma vez no corredor do prédio, 3 dias depois daquele encontro. Ela havia sorrido para ele, um sorriso que era amigável, mas também carregado de algo que Lucas não conseguia definir completamente. Havia uma hesitação nele, como se Marina também estivesse sentindo aquela mesma incerteza sobre o que havia acontecido entre eles naquela noite. Florianópolis estava em pleno verão, e o calor era intenso. As ruas da Lagoa da Conceição se enchiam de turistas durante o dia, mas à noite o bairro voltava a uma calmaria que era quase mágica. Era durante essas noites que Lucas passava mais tempo em sua varanda, observando as pessoas passarem, ouvindo o som distante da música vindo de alguns bares da região. Uma semana depois do primeiro encontro, Lucas estava trabalhando quando recebeu uma mensagem no WhatsApp. Era de um número que ele não tinha salvo, mas reconheceu imediatamente a voz, ou melhor, o estilo de escrita de Marina. A mensagem era simples. Oi, consegui seu número com o síndico. Meu chuveiro foi consertado, mas estou com um problema com meu notebook. Você teria tempo para me ajudar? Posso levar uma cerveja como pagamento. Lucas leu a mensagem várias vezes, e cada vez que a lia, sentia aquela mesma sensação de antecipação que havia sentido naquela primeira noite. Ele respondeu imediatamente. Claro, que horas você quer vir? Marina respondeu em poucos minutos. Amanhã à noite? Tipo 20 horas? Perfeito, Lucas escreveu de volta. Depois que a conversa terminou, Lucas percebeu que estava nervoso. Não era o tipo de nervosismo que vinha do medo, mas sim aquele que vinha da esperança. Era a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar a forma como ele via a vida. O dia seguinte passou lentamente. Lucas tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Ele limpou seu apartamento obsessivamente, organizando coisas que já estavam organizadas, ajustando móveis que já estavam no lugar certo. Ele tomou um banho longo, escolheu cuidadosamente o que vestir, uma camiseta preta simples e short cinza, e então tentou agir como se nada de especial estivesse acontecendo. Quando o timbre tocou às 21, Lucas sentiu seu coração disparar. Ele abriu a porta e lá estava Marina, segurando uma garrafa de cerveja artesanal e sorrindo daquele jeito que havia começado a ocupar seus pensamentos. Oi, ela disse,
entrando no apartamento. Obrigada por me ajudar. Meu notebook está fazendo coisas estranhas e eu realmente preciso dele para trabalhar. Sem problema, Lucas respondeu, fechando a porta atrás dela. Deixa eu ver o que está acontecendo. Marina colocou a cerveja na mesa da cozinha e estendeu seu notebook para Lucas. Ela estava usando um vestido de linho branco, simples, mas elegante, e seus cabelos estavam soltos, caindo sobre seus ombros. Havia um aroma ao seu redor, algo que parecia ser uma mistura de perfume floral e aquele cheiro natural que vinha da pele depois de um dia quente. Lucas abriu o notebook e começou a diagnosticar o problema. Enquanto trabalhava, Marina se sentou no sofá e observava, ocasionalmente fazendo perguntas sobre o que ele estava fazendo. Havia algo confortável em sua presença, algo que fazia Lucas se sentir relaxado mesmo enquanto estava nervoso. Achei o problema, Lucas disse depois de alguns minutos. Você tem muito lixo acumulado no disco rígido. Deixa eu limpar isso para você? Enquanto Lucas trabalhava, Marina se levantou e caminhou até a varanda. Lucas a observava de relance enquanto continuava digitando, vendo-a observar a Lagoa da Conceição lá embaixo, as luzes das casas se refletindo na água escura. É lindo aqui, Marina disse, ainda observando a vista. Você deve amar viver aqui? Amo, Lucas respondeu. Especialmente à noite. Durante o dia é cheio de turistas, mas à noite é como se a cidade voltasse a ser dela mesma. Marina se virou para olhá-lo e houve um momento em que seus olhos se encontraram. Era um daqueles momentos que parecia durar mais do que realmente durava. Um daqueles momentos em que havia uma comunicação silenciosa acontecendo entre duas pessoas. Pronto, Lucas disse, quebrando o silêncio. Seu notebook deveria estar funcionando melhor agora. Deixa eu testar. Ele abriu alguns programas, verificou a velocidade e tudo estava funcionando normalmente. Marina se aproximou e se sentou ao seu lado no sofá, observando a tela. Você é muito bom nisso, ela comentou. Você deveria cobrar por isso. Lucas respondeu. Isso é fácil. Além disso, você já está pagando com cerveja? Eles riram e então Lucas fechou o notebook e o estendeu para Marina. Mas em vez de pegá-lo imediatamente, ela continuou sentada ali, perto dele, e houve um momento de silêncio que era carregado de algo que Lucas não conseguia nomear completamente. Você quer beber a cerveja? Marina perguntou. Já que você me ajudou? Claro, Lucas respondeu. Ele se levantou e foi até a cozinha, pegando 2 garrafas de cerveja da geladeira. Abriu ambas e estendeu uma para Marina, que a aceitou com um sorriso. Eles voltaram para o sofá e, dessa vez, Marina se sentou mais perto dele do que havia feito antes. Beberam em silêncio por alguns momentos, observando a noite através da varanda. O ar estava quente, aquele calor úmido de Florianópolis que faz a pele ficar pegajosa e os pensamentos ficarem lentos. Havia uma sensação de intimidade naquele silêncio, como se ambos estivessem confortáveis em não precisar preencher cada momento com palavras. Você sempre foi assim? Marina perguntou de repente. Tão calmo? Tão seguro? Lucas considerou a pergunta. Havia algo nela que sugeria que ela estava tentando entender quem ele era além da superfície. Nem sempre, ele respondeu honestamente. Eu passei muito tempo tentando ser o que outras pessoas esperavam que eu fosse. Meus pais queriam que eu fosse um engenheiro. Meus professores queriam que eu fosse um acadêmico. Levou tempo para eu perceber que podia simplesmente ser eu mesmo. E quem é você? Marina perguntou, virando-se para olhá-lo. Lucas a olhou e percebeu que havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ele não havia visto antes. Era como se ela estivesse fazendo uma pergunta que era muito mais profunda do que as palavras sugeriam. Alguém que está tentando descobrir, ele respondeu. Alguém que está cansado de estar sozinho, mas que também está com medo do que pode acontecer se não estiver mais sozinho. Marina assentiu lentamente, como se compreendesse exatamente o que ele estava dizendo. Ela levou a cerveja aos lábios e bebeu, e Lucas observou o movimento. Observou a forma como seu pescoço se movia, a forma como ela respirava. Eu também estou com medo, Marina disse depois de alguns momentos. Meu casamento foi um desastre.
Eu pensei que o amava, mas na verdade eu apenas estava com medo de estar sozinha. E quando finalmente percebi que não podia mais viver daquela forma, quando pedi o divórcio, foi como se uma parte de mim morresse. Levou tempo para eu perceber que aquela parte que morreu era aí apenas a ilusão que eu havia construído. Eles continuaram conversando, e gradualmente a conversa se aprofundou mais. Marina contou sobre seus medos, sobre como havia se mudado para Florianópolis para começar uma nova vida, sobre como estava tentando aprender a amar a si mesma antes de tentar amar outra pessoa. Lucas contou sobre seus relacionamentos passados, sobre como havia percebido que estava escolhendo pessoas que não o desafiavam, que não o faziam crescer. Em algum momento, talvez por volta das 20 vezes só, Marina se levantou para partir. Mas desta vez, quando ela se levantou, Lucas se levantou também, e houve um momento em que eles ficaram muito perto um do outro. Havia apenas alguns centímetros entre eles, e Lucas podia sentir o calor vindo do corpo dela. Podia sentir aquele aroma floral que havia notado quando ela chegou. Obrigada, Marina disse, sua voz ligeiramente mais baixa do que antes. Por tudo, por me ajudar com o notebook, por ouvir, por estar aqui. De nada, Lucas respondeu, e havia algo em sua voz que havia mudado também. Qualquer coisa é só chamar. Marina sorriu, mas desta vez o sorriso era diferente. Era um sorriso que continha uma promessa, uma sugestão de que havia mais encontros no futuro, que havia algo entre eles que estava apenas começando a se desenvolver. Quando ela saiu, Lucas fechou a porta e se apoiou contra ela, respirando profundamente. Seu coração estava acelerado, e havia uma sensação em seu corpo que era uma mistura de esperança e desejo. Ele percebeu que havia cruzado alguma linha naquela noite, que havia permitido que Marina entrasse em um espaço que havia mantido fechado por muito tempo. Os dias seguintes foram uma repetição de antecipação. Lucas verificava seu telefone constantemente, esperando uma mensagem de Marina. Ele trabalhou em seus projetos, mas com dificuldade de concentração. Sua mente estava em outro lugar, revivendo aquela noite, analisando cada palavra que ela havia dito, cada olhar que havia trocado com ela. 5 dias depois, Marina enviou uma mensagem. Você quer vir à minha casa? Posso fazer um jantar. Nada de fancy, só algo simples. O que você acha? Lucas respondeu imediatamente. Que horas? Amanhã, 19h? Perfeito. Naquela noite, Lucas mal conseguiu dormir. Ele estava nervoso de uma forma que era quase insuportável. Havia algo sobre Marina que o havia despertado de um sono que ele nem sabia que estava em. Era como se ela tivesse tocado em algo dentro dele, que havia estado adormecido por muito tempo. O dia seguinte passou em câmera lenta. Lucas trabalhou, mas sua mente estava constantemente voltando para o que estava prestes a acontecer. Ele tomou num banho longo, escolheu cuidadosamente o que vestir, uma camiseta branca simples e calças jeans, e então desceu para o apartamento de Marina no andar abaixo. Quando ela abriu a porta, Lucas percebeu que havia algo diferente. Marina havia se preparado. Seu cabelo estava penteado de uma forma que era casual, mas claramente intencional. E ela estava usando um vestido de linho, que era ligeiramente mais curto do que o que havia usado na última vez. Havia um aroma vindo de dentro do apartamento. Comida, sim, mas também algo que parecia ser incenso ou velas aromáticas. Oi, Marina disse sorrindo. Entra, estou quase terminando de preparar o jantar. O apartamento dela era diferente do dele. Enquanto Lucas havia optado por um minimalismo quase clínico, o apartamento de Marina era cheio de cores, plantas, almofadas confortáveis. Havia uma sensação de vida ali, uma sensação de que alguém realmente vivia naquele espaço e não apenas o ocupava. Eles jantaram em uma pequena mesa perto da janela, comendo uma salada fresca com frango grelhado, bebendo vinho branco que Marina havia escolhido cuidadosamente. Conversaram sobre trabalho, sobre Florianópolis, sobre livros que haviam lido e filmes que haviam assistido. Mas havia um subtexto em toda a conversa. Uma sensação de que ambos
estavam esperando por algo, de que havia uma tensão sexual que estava crescendo entre eles com cada momento que passava. Depois do jantar, eles se moveram para o sofá e Marina colocou música, algo suave e sensual, o tipo de música que parecia feita para noites como aquela. Eles continuaram conversando, mas agora estavam sentados muito perto um do outro, e Lucas podia sentir o calor do corpo dela contra o seu. Em algum momento, Lucas não conseguiria dizer exatamente quando, Marina se virou para olhá-lo, e havia algo em seus olhos que era uma convite. Havia uma pergunta silenciosa neles, uma pergunta sobre se Lucas estava sentindo o mesmo que ela estava sentindo. Lucas se inclinou para a frente, e seus lábios encontraram os dela. O beijo foi suave no início, uma exploração cuidadosa, mas rapidamente se intensificou. Havia uma paixão nele que era quase desesperada, como se ambos estivessem tentando compensar todos os anos de solidão e desconexão em um único beijo. Quando se separaram, Marina estava respirando pesadamente, e seus olhos estavam fechados. Havia uma expressão em seu rosto que era uma mistura de prazer e vulnerabilidade. Eu queria fazer isso desde a primeira noite, Marina sussurrou. Eu também, Lucas respondeu, e era verdade. Desde aquela noite em que ela havia aparecido em sua porta molhada e assustada, havia uma parte dele que havia desejado isso. O que aconteceu depois foi uma progressão natural, como se ambos estivessem seguindo um roteiro que havia sido escrito muito antes daquele momento. Marina o levou para seu quarto e eles se deitaram em sua cama, cercados por almofadas confortáveis, e aquele aroma que parecia ser uma mistura de seu perfume e das velas que queimavam na sala. Eles fizeram amor lentamente, explorando um ao outro com uma ternura que era quase reverente. Havia uma conexão entre eles que ia além do físico. Era uma conexão de almas, uma sensação de que haviam encontrado algo que havia estado faltando em suas vidas. Depois, eles ficaram deitados juntos, com Marina em seus braços, sua cabeça descansando em seu peito. Lucas podia sentir seu coração batendo contra seu corpo, e havia uma sensação de paz que era quase surreal. Isso foi, Marina começou, mas não terminou a frase. Eu sei, Lucas respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Eu sei. Eles dormiriam assim, entrelaçados um ao outro, enquanto a noite avançava e as luzes de Florianópolis brilhavam lá fora, testemunhas silenciosas do que havia acontecido entre eles. Lucas acordou com o sol da manhã entrando pela janela do quarto de Marina. Por um momento, ele não se lembrou exatamente onde estava, mas então sentiu o corpo dela ao seu lado, seu braço descansando sobre seu peito, e tudo voltou. A noite anterior, o beijo. O que havia acontecido depois? Tudo aquilo que havia transformado sua vida em poucas horas. Ele ficou deitado ali, observando Marina dormir. Havia algo quase sagrado em observar alguém em seu sono mais profundo, quando todas as máscaras haviam caído e a pessoa era apenas ela mesma. Seu rosto estava relaxado, seus lábios ligeiramente abertos, e havia uma expressão de paz que Lucas não havia visto nela antes. Havia uma beleza nela que ia muito além do físico. Era uma beleza que vinha de dentro, uma beleza que era resultado de toda a vida que ela havia vivido, todas as dificuldades que havia superado, todas as lições que havia aprendido. Lucas percebeu que estava apaixonado. Não era aquele tipo de paixão superficial que ele havia experimentado antes, aquele tipo que era baseado em atração física ou em uma ilusão de quem a pessoa era. Era algo muito mais profundo, muito mais real. Era uma paixão que havia crescido ao longo de dias, que havia começado naquela primeira noite, em que ela havia aparecido em sua porta, molhada e assustada, e que havia se intensificado com cada conversa, cada momento compartilhado. Marina se mexeu e seus olhos se abriram lentamente. Por um momento, ela pareceu desorientada, mas então seu olhar encontrou o de Lucas, e um sorriso lento se formou em seu rosto. Oi, ela sussurrou, sua voz ainda carregada de sono. Oi, Lucas respondeu,
e havia algo em sua voz que havia mudado. Havia uma certeza ali, uma sensação de que ele havia finalmente encontrado o que havia estado procurando. Marina se moveu mais perto dele, e seus lábios se encontraram novamente. Este beijo era diferente do anterior. Era mais lento, mais deliberado, como se ambos estivessem saboreando o momento. Como se estivessem tentando memorizar a sensação de estar juntos. Quando se separaram, Marina descansou sua cabeça em seu ombro, e eles ficaram assim, em silêncio, enquanto o sol continuava a subir no céu. Havia uma sensação de completude naquele silêncio, uma sensação de que tudo estava exatamente como deveria estar. Eu preciso confessar algo, Marina disse depois de alguns minutos. Quando apareci em sua porta com aquela história do chuveiro, não era completamente verdade. Quero dizer, o chuveiro realmente explodiu, mas eu estava procurando uma desculpa para te conhecer melhor. Eu havia te visto algumas vezes no prédio, e havia algo em você que me atraía. Algo que me fazia querer saber quem você era. Lucas a olhou, e havia um sorriso em seu rosto. Ele havia suspeitado disso, mas ouvir Marina confessar era diferente. Era como se ela estivesse lhe dizendo que havia planejado aquele encontro, que havia desejado conhecê-lo tanto quanto ele havia desejado conhecê-la. Eu fico feliz que você tenha feito isso, Lucas respondeu. Porque se você não tivesse vindo até minha porta naquela noite, eu talvez nunca tivesse conhecido você. E isso teria sido a maior perda de minha vida. Eles ficaram na cama por mais algumas horas, conversando, tocando-se, explorando essa nova dimensão de sua relação. Havia uma intimidade naquilo que ia além do físico. Era uma intimidade de almas, uma sensação de que ambos estavam finalmente permitindo que alguém os visse completamente, sem máscaras, sem pretensões. Eventualmente, a realidade começou a se intrometer. Marina percebeu que tinha uma aula de yoga às 11 horas. E Lucas percebeu que tinha uma reunião com um cliente em São Paulo às 14 horas. Eles se levantaram relutantemente, tomaram um banho juntos, um banho que foi tanto prático quanto sensual, com mãos se tocando sob a água quente, e depois se vestiram. Quando Lucas estava prestes a partir, Marina o puxou para um abraço. Isso não foi apenas uma noite, certo? Ela perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que era quase palpável. Isso é o começo de algo, não é? Sim, Lucas respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Isso é o começo de algo. Algo que eu quero que dure muito tempo. Nos dias e semanas que se seguiram, Lucas e Marina se viram constantemente. Havia noites em que Lucas ia para o apartamento de Marina, e outras em que ela vinha para o seu. Eles exploravam Florianópolis juntos, visitando praias, restaurantes, bares. Eles passavam horas conversando, aprendendo sobre a vida um do outro, sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Havia momentos em que a paixão entre eles era quase insuportável. Havia noites em que eles faziam amor com uma intensidade que era quase selvagem, como se estivessem tentando compensar todos os anos de solidão em um único encontro. E havia outras noites em que era mais suave, mais terna, como se estivessem sussurrando segredos um para o outro através do toque. Mas havia também momentos de dificuldade. Havia momentos em que os medos de Marina voltavam à tona. Medos sobre se ela era capaz de amar novamente, medos sobre se Lucas realmente amava ou se era apenas uma ilusão. E havia momentos em que Lucas se questionava sobre se estava se movendo muito rápido, se estava permitindo que seus sentimentos o cegassem para possíveis problemas. Uma noite, cerca de um mês depois de seu primeiro encontro, Lucas e Marina estavam deitados na cama, e Marina começou a chorar. Não era um choro violento, mas sim um choro suave, como se ela estivesse liberando algo que havia estado guardado dentro dela por muito tempo. O que está acontecendo? Lucas perguntou, segurando-a mais perto. Eu tenho medo, Marina respondeu, suas palavras entrecortadas por soluços. Eu tenho medo de que isso não dure. Eu tenho medo de que você vá acordar um dia e perceber que cometeu um erro. Eu tenho medo de perder você. Lucas a olhou e percebeu que havia uma profundidade de emoção em seus olhos
que era quase insuportável de ver. Ele compreendeu, naquele momento, que Marina havia sido ferida profundamente por seu casamento anterior, que havia partes dela que ainda estavam cicatrizando. Eu não vou embora, Lucas disse, e havia uma certeza absoluta em sua voz. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas eu sei que quero estar com você. Eu sei que você é a pessoa que eu quero acordar ao lado todos os dias. Eu sei que te amo. Era a primeira vez que Lucas dizia essas palavras, e quando as disse, percebeu que eram verdadeiras. Ele amava Marina, amava sua vulnerabilidade, sua força, sua capacidade de se recuperar de seus próprios traumas. Ele amava a forma como ela o fazia sentir, a forma como ela o desafiava a ser uma pessoa melhor. Marina o olhou e havia lágrimas escorrendo por seu rosto, mas agora havia também um sorriso. Eu te amo também, ela sussurrou. Eu tenho medo, mas eu te amo. Eles se beijaram, e aquele beijo foi diferente de todos os outros. Havia uma promessa nele. Uma promessa de que ambos estavam se comprometendo com isso, com essa relação, com essa vida que estavam construindo juntos. Nos meses que se seguiram, Lucas e Marina continuaram a explorar sua relação. Havia momentos de pura alegria, momentos em que eles riam até suas barrigas doerem, momentos em que a vida parecia perfeita. E havia também momentos de dificuldade, momentos em que eles tinham que lidar com as realidades de estar em um relacionamento, com os compromissos que era necessário fazer, com as formas em que ambos tinham que crescer e mudar. Mas através de tudo isso, havia uma constante, havia amor. Havia uma conexão que era tão forte que parecia quase impossível que tivesse começado com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado. Havia uma sensação de que ambos haviam encontrado exatamente o que precisavam, exatamente quando precisavam. Uma noite, cerca de 3 meses depois de seu primeiro encontro, Lucas estava em seu apartamento quando recebeu uma mensagem de Marina. Você quer vir aqui? Tenho uma surpresa para você. Lucas respondeu imediatamente, e alguns minutos depois, estava descendo as escadas para o apartamento de Marina. Quando ela abriu a porta, ele viu que havia velas acesas por todo o apartamento, e havia um aroma de comida fresca vindo da cozinha. O que é tudo isso? Lucas perguntou sorrindo. Eu queria fazer algo especial, Marina respondeu, puxando-o para dentro do apartamento. Eu queria celebrar 3 meses de nós. 3 meses desde que você abriu aquela porta e mudou minha vida. Eles jantaram à luz de velas, comendo comida que Marina havia preparado cuidadosamente. Depois do jantar, Marina o levou para a varanda, onde havia um colchão de ar inflável coberto com almofadas e cobertores. Eu pensei que poderíamos passar a noite aqui, Marina disse, observando as estrelas, conversando apenas sendo. Eles deitaram no colchão, observando o céu noturno acima deles, as estrelas brilhando contra o fundo escuro. E Lucas percebeu que estava vivendo um momento que ele nunca esqueceria. Era um daqueles momentos que definem uma vida, um daqueles momentos em que você percebe que finalmente encontrou o lugar onde você pertence. Eu quero passar minha vida com você, Lucas disse, e as palavras saíram de sua boca antes que ele realmente tivesse tempo de pensar nelas. Marina se virou para olhá-lo, e havia uma expressão de surpresa em seu rosto. Você quer dizer isso? Ela perguntou. Completamente, Lucas respondeu. Eu quero acordar ao seu lado todos os dias. Eu quero construir uma vida com você. Eu quero tudo com você. Marina sorriu e havia lágrimas em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Sim, ela sussurrou. Sim a tudo. Eles se beijaram sob as estrelas, enquanto Florianópolis dormia ao seu redor, enquanto a Lagoa da Conceição brilhava suavemente lá embaixo. E Lucas percebeu que sua vida havia mudado completamente. Havia começado com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado, mas havia se transformado em algo muito mais profundo, muito mais real, muito mais significativo. Havia se transformado em amor. 6 meses depois, Lucas estava em seu escritório em casa,
trabalhando em um projeto importante para uma agência de São Paulo, quando recebeu uma ligação de Marina. Havia algo em sua voz que era diferente. Havia uma mistura de nervosismo e alegria que o fez perceber imediatamente que algo havia mudado. "Você pode vir aqui?" Marina perguntou. "Agora? Tenho algo para te mostrar." Lucas fechou seu notebook imediatamente, sem nem pensar em responder e-mails ou terminar o projeto. Havia algo em sua voz que o fez saber que isso era importante. Ele desceu as escadas e entrou no apartamento de Marina, que havia deixado a porta aberta para ele. Quando entrou, viu Marina de pé na sala, segurando algo em suas mãos. Havia um sorriso em seu rosto que era tão grande que parecia que seu rosto poderia se partir. Havia lágrimas em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. "Oi", Marina disse, e sua voz estava tremendo ligeiramente. "Eu queria te mostrar isso pessoalmente. Queria que você fosse o primeiro a saber." Ela estendeu o que estava segurando para Lucas. Era um teste de gravidez e havia 2 linhas rosa nele. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desaparecer. Por um momento, ele não conseguiu processar o que estava vendo. Depois, a realidade bateu nele como uma onda, e ele olhou para Marina com uma expressão de puro choque. "Você está..." ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. "Grávida?" Marina completou, sorrindo através das lágrimas. "Eu estou grávida. Nós vamos ter um bebê." Lucas a puxou para um abraço, e eles ficaram assim por um longo tempo, segurando um ao outro, enquanto a realidade de tudo isso começava a se estabelecer. Eles tinham conhecido um ao outro apenas 6 meses atrás. Eles ainda estavam no estágio inicial de seu relacionamento. Ainda estavam descobrindo quem um era para o outro. E agora eles iam ter um bebê. "Você tem certeza?" Lucas perguntou, se afastando para olhá-la nos olhos. "Completamente", Marina respondeu. "Eu fiz 3 testes diferentes, todos positivos. Eu também tenho uma consulta com o médico na próxima semana para confirmar. Mas eu sei que é verdade. Eu posso sentir." Lucas a beijou, e havia uma ternura naquele beijo que era quase reverente. Ele estava assustado. Não havia como negar isso. Havia uma parte dele que estava aterrorizada pela responsabilidade que estava prestes a assumir. Mas havia também uma alegria que era quase insuportável. Uma sensação de que sua vida estava prestes a mudar, de uma forma que era profundamente significativa. Nos dias e semanas que se seguiram, Lucas e Marina tiveram que lidar com a realidade de sua situação. Eles precisavam pensar em como organizar suas vidas, como preparar o apartamento para o bebê, como lidar com as mudanças que estavam prestes a acontecer. Havia conversas difíceis sobre o futuro, sobre se eles deveriam se casar, sobre como eles iriam equilibrar trabalho e paternidade. Mas, através de tudo isso, havia uma sensação de que ambos estavam comprometidos com isso, com essa vida que estavam construindo juntos. Havia uma sensação de que, apesar dos desafios, eles estavam exatamente onde queriam estar. Uma noite, cerca de 2 semanas depois que Marina havia descoberto que estava grávida, Lucas estava deitado na cama com ela, sua mão descansando suavemente em seu abdômen ainda plano. Eles estavam em silêncio, apenas desfrutando da companhia um do outro, quando Marina começou a falar. "Eu queria te contar algo", ela disse, sua voz suave na escuridão. "Algo que eu nunca havia contado para ninguém." "O que é?" Lucas perguntou, beijando o topo de sua cabeça. "Quando eu estava casada, meu marido não queria filhos", Marina começou. "Ele dizia que filhos eram uma responsabilidade muito grande, que eles arruinariam nossa vida. E eu acreditei nele. Eu passei anos pensando que não queria filhos também. Mas, na verdade, eu queria. Eu sempre quis. Eu apenas havia aprendido a suprimir esse desejo, porque era mais fácil do que lidar com a rejeição." Ela fez uma pausa, e Lucas podia sentir que havia mais. "Quando eu pedi o divórcio, uma das razões era porque eu finalmente percebi que ele nunca me deixaria ser quem eu realmente era. E uma das coisas que eu realmente era alguém que queria ser mãe. Então, quando eu descobri que estava grávida, foi como se o universo estivesse me dizendo
que eu havia feito a escolha certa, que eu havia finalmente escolhido a vida que eu realmente queria viver. Lucas a beijou e havia uma profundidade de emoção em seu beijo que era quase insuportável. Você vai ser uma mãe incrível, ele sussurrou, e eu vou estar aqui com você em cada passo do caminho. Nos meses que se seguiram, Lucas e Marina se prepararam para a chegada do bebê. Eles pintaram o quarto de um amarelo suave, montaram um berço, compraram roupas pequenas que eram quase impossíveis de acreditar que um ser humano real pudesse caber nelas. Eles assistiram a aulas de parto, leram livros sobre paternidade, conversaram sobre nomes. Havia momentos em que Marina estava assustada, momentos em que os hormônios da gravidez a faziam chorar sobre coisas pequenas, momentos em que ela se preocupava se seria uma boa mãe, momentos em que ela questionava se havia feito a escolha certa. E Lucas estava ali para cada um desses momentos, segurando-a, confortando-a, lembrando-a de que tudo ficaria bem. Havia também momentos de pura alegria. Havia o momento em que eles ouviram o batimento cardíaco do bebê pela primeira vez no ultrassom. Havia o momento em que Marina sentiu o bebê se mexer pela primeira vez e chamou Lucas para colocar sua mão em seu abdômen, para que ele pudesse sentir também. Havia momentos em que eles ficavam deitados na cama à noite, conversando sobre o futuro, sobre os sonhos que tinham para seu filho. Uma noite, cerca de 8 meses na gravidez, Lucas acordou para encontrar Marina de pé na varanda, observando a Lagoa da Conceição sob o luar. Ele se juntou a ela, colocando seu braço ao redor de seus ombros. Você não consegue dormir? Ele perguntou. Não, Marina respondeu. Estou muito nervosa. O bebê deve chegar em menos de um mês, e eu estou começando a perceber que em breve nossa vida vai mudar completamente. Não será mais apenas nós dois, será nós três. Você tem medo? Lucas perguntou. Terrível, Marina respondeu honestamente. Mas também estou feliz. Estou feliz de uma forma que eu nunca havia estado antes. É como se toda a minha vida tivesse levado a este momento. Lucas a beijou, e eles ficaram ali na varanda, observando a cidade dormir, enquanto o bebê se mexia dentro de Marina, preparando-se para entrar no mundo. Quando o trabalho de parto começou, 3 semanas depois, Lucas estava ao lado de Marina em cada momento. Ele segurou sua mão enquanto ela passava pelas contrações. Sussurrou palavras de encorajamento quando ela estava cansada. Secou seu suor com um pano úmido quando ela estava quente. Havia uma intimidade naquilo, que era diferente de qualquer coisa que ele havia experimentado antes. Era uma intimidade que vinha de estar presente para alguém em um dos momentos mais vulneráveis de suas vidas. E então, depois de 12 horas de trabalho de parto, seu filho nasceu. Um menino pequeno, com cabelos escuros e olhos azuis que piscavam contra a luz do quarto do hospital. O médico colocou o bebê no peito de Marina, e Lucas viu seu rosto mudar. Viu a forma como o amor instantâneo tomou conta dela, a forma como tudo o que ela havia passado, todo o sofrimento, toda a dor, havia levado a este momento. Lucas chorou. Ele não conseguiu evitar. Havia uma emoção em seu peito que era quase insuportável. Uma mistura de alegria, de gratidão, de uma sensação de que sua vida havia finalmente começado. Olá, pequeno, Marina sussurrou para o bebê, beijando sua testa. Bem-vindo ao mundo. Lucas se inclinou e beijou Marina, e havia um amor em aquele beijo que era profundo e incondicional. Havia uma promessa nele, uma promessa de que ele estaria ali para ambos, que ele os amaria e os protegeria, que ele construiria uma vida com eles que seria cheia de alegria e significado. Nos dias e semanas que se seguiram, Lucas e Marina aprenderam a ser pais. Havia noites sem dormir. Havia momentos de puro caos quando o bebê chorava e eles não conseguiam entender por quê. Havia momentos em que Marina estava tão cansada que podia mal manter os olhos abertos. Momentos em que Lucas estava questionando se ele realmente era capaz de fazer isso. Mas havia também momentos de pura magia. Havia o momento em que o bebê sorriu pela primeira vez. Havia um momento em que ele reconheceu a voz de Lucas e virou sua cabeça para procurá-lo.
Havia momentos em que Lucas segurava seu filho enquanto Marina dormia, observando o pequeno rosto dormir e percebendo que ele havia encontrado um tipo de amor que ele nunca havia conhecido que era possível. Uma noite, cerca de 3 meses depois que seu filho havia nascido, Lucas estava segurando o bebê enquanto ele dormia, quando Marina entrou no quarto com 2 xícaras de chá. Ela se sentou ao lado dele e eles ficaram ali em silêncio, observando seu filho dormir. Você sabe, Marina disse suavemente, quando você apareceu em minha porta naquela noite com aquela desculpa sobre o chuveiro, eu nunca imaginei que isso levaria a tudo isso. Eu nunca imaginei que eu teria uma vida tão completa, tão cheia de amor. Nem eu, Lucas respondeu. Eu estava tão sozinho antes de você chegar. Eu não percebia o quão sozinho eu estava até que você entrou em minha vida. Você sabe o que é engraçado? Marina perguntou, sorrindo. Aquele chuveiro que explodiu, eu o danifiquei propositalmente. Eu queria uma desculpa para te conhecer, e aquela foi a primeira coisa que me veio à mente. Lucas riu, e havia uma alegria em seu riso que era pura e genuína. Você é uma criminosa, ele brincou, beijando o topo de sua cabeça. Eu sou, Marina concordou, mas sou sua criminosa. Eles ficaram ali na escuridão, segurando um ao outro, enquanto seu filho dormia entre eles. E Lucas percebeu que havia encontrado exatamente o que havia estado procurando. Não apenas um relacionamento, não apenas um amor, mas uma vida que era real, que era significativa, que era cheia de alegria e propósito. Tudo havia começado com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado, mas havia se transformado em algo muito mais profundo, muito mais real, muito mais importante. Havia se transformado em uma vida inteira. 1 ano havia passado desde o nascimento de seu filho, que eles haviam nomeado de Gabriel. Lucas estava em seu escritório, trabalhando em um projeto, quando ouviu o som de Gabriel rindo na sala ao lado. Era um som que havia se tornado a trilha sonora de sua vida. Um som que o fazia sorrir toda vez que o ouvia. Marina estava brincando com Gabriel, fazendo aqueles sons bobos que os pais fazem para fazer bebês rirem. E Lucas percebeu que estava feliz de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Sua vida havia mudado completamente. Não era mais apenas sobre trabalho, sobre projetos, sobre ganhar dinheiro. Agora era sobre momentos, sobre acordar ao lado de Marina, sobre ouvir Gabriel rir, sobre as pequenas coisas que tornavam a vida significativa. Havia sacrifícios, é claro. Havia noites sem dormir. Havia momentos em que ele e Marina estavam tão cansados que mal conseguiam conversar um com o outro. Havia momentos em que ele questionava se havia feito as escolhas certas. Mas quando olhava para Gabriel, quando via o rosto de Marina iluminado pela alegria de ser mãe, quando sentia o amor que havia entre eles, Lucas sabia que havia feito exatamente as escolhas certas. Naquela noite, depois que Gabriel havia sido colocado para dormir, Lucas e Marina estavam na varanda, observando a Lagoa da Conceição brilhar sob o luar. Havia uma garrafa de vinho entre eles, e eles estavam desfrutando de um dos raros momentos de paz que conseguiam encontrar como pais. Você sabe o que eu estava pensando? Marina perguntou, seu corpo descansando contra o de Lucas. O quê? Lucas respondeu, beijando seu cabelo. Que eu queria casar com você, Marina disse simplesmente. Eu queria fazer isso oficialmente. Queria que você fosse meu marido. Não apenas o pai de meu filho, mas meu marido. Lucas se afastou para olhá-la nos olhos, e havia uma expressão de surpresa em seu rosto. Você quer se casar comigo? Ele perguntou, como se precisasse confirmar que havia ouvido corretamente. Sim, Marina respondeu sorrindo. Eu quero passar o resto de minha vida com você. Eu quero que Gabriel cresça vendo um relacionamento baseado em amor e respeito. Eu quero que você seja meu marido. Lucas a beijou e havia uma paixão naquele beijo que era quase desesperada. Quando se separaram, ele estava sorrindo. Sim, ele disse. Sim a tudo. Eu quero casar com você. Eu quero passar o resto de minha vida com você. Nos meses que se seguiram, Lucas e Marina planejaram seu casamento.
Não seria algo grande ou extravagante. Ambos queriam algo simples, algo que refletisse quem eles eram. Eles planejaram uma cerimônia na praia, com apenas amigos próximos e família. Eles planejaram uma festa pequena depois, em um restaurante que amavam na Lagoa da Conceição. No dia do casamento, Lucas estava de pé na praia, esperando por Marina. Havia um arco decorado com flores. Havia uma pequena multidão de pessoas que amavam. Havia o som das ondas ao fundo. E então, Marina apareceu, caminhando pela areia em um vestido branco simples que era absolutamente perfeito. Havia Gabriel ao seu lado, carregando um pequeno cesto de pétalas de flores, ainda muito pequeno para entender completamente o que estava acontecendo, mas feliz de estar ali. Quando Marina chegou ao lado de Lucas, ele percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Havia uma beleza em seu rosto que era quase surreal. Era a beleza de alguém que havia finalmente encontrado paz, que havia finalmente encontrado lar. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Eles trocaram votos que haviam escrito eles mesmos, votos que falavam sobre amor, sobre compromisso, sobre a vida que estavam construindo juntos. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, havia um sentimento de completude que era quase insuportável. Naquela noite, enquanto dançavam em seu casamento, Lucas sussurrou no ouvido de Marina: "Você sabe que tudo isso começou com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado?" Marina riu, e havia uma alegria em seu riso que era pura e genuína. "Eu sou tão grata por aquele chuveiro quebrado", ela respondeu. "Eu sou tão grata por ter tido a coragem de vir até sua porta naquela noite." "Eu também", Lucas respondeu, beijando-a enquanto dançavam. Nos anos que se seguiram, Lucas e Marina construíram uma vida juntos, que era cheia de amor, de alegria, de significado. Gabriel cresceu em um lar onde era amado e apoiado. Havia momentos difíceis, é claro. Havia momentos em que eles discutiam, momentos em que a vida era desafiadora. Mas havia também momentos de pura magia. Momentos em que Lucas acordava ao lado de Marina e perceberia que havia encontrado exatamente o que havia estado procurando. 5 anos depois do casamento, Lucas estava em seu escritório quando recebeu uma ligação de Marina. Havia algo em sua voz que era diferente. Havia uma mistura de emoção e urgência que o fez saber imediatamente que algo havia mudado. "Você pode vir aqui?" Marina perguntou. "Agora? Tenho algo para te mostrar." Lucas deixou seu trabalho imediatamente e correu para casa. Quando entrou no apartamento, viu Marina de pé na sala, segurando um pedaço de papel. Havia um sorriso em seu rosto que era tão grande que parecia que seu rosto poderia se partir. "O que é?" Lucas perguntou, aproximando-se dela. Marina estendeu o papel para ele. Era um contrato de aluguel para um estúdio de yoga maior, em um local melhor em Florianópolis. Era o sonho que Marina havia tido há anos, ter seu próprio estúdio, onde pudesse ensinar aulas, onde pudesse criar uma comunidade ao redor do yoga e da saúde mental. "Você conseguiu!" Lucas exclamou, pegando Marina e a levantando do chão, girando-a ao redor. "Você conseguiu seu estúdio!" "Nós conseguimos!" Marina corrigiu, quando Lucas a colocou no chão novamente. "Eu não teria conseguido isso sem você. Sem seu apoio, sem seu amor, sem acreditar em mim." Lucas a beijou e havia uma profundidade de emoção em seu beijo que era quase insuportável. Ele percebeu naquele momento que havia construído uma vida que era verdadeiramente significativa. Havia construído uma vida com alguém que o amava, com quem ele amava, com um filho que era a alegria de sua vida. Tudo havia começado com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado, mas havia se transformado em algo muito mais profundo, muito mais real, muito mais importante. Havia se transformado em uma vida inteira, uma vida de amor, de compromisso, de significado. E quando Lucas olhava para trás, para aquela noite em que Marina havia aparecido em sua porta, molhada e assustada, ele perceberia que havia sido o melhor acidente de sua vida. Havia sido o momento em que tudo havia mudado, em que ele havia finalmente encontrado o que havia estado procurando. Havia encontrado lar, havia encontrado amor, havia encontrado Marina,
e isso havia mudado tudo. 10 anos havia passado desde aquela primeira noite em que Marina havia aparecido em sua porta com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado. Lucas estava em seu escritório, trabalhando em um projeto importante, quando Gabriel entrou correndo, com seus 10 anos de idade, cheio de energia e entusiasmo. Pai, você viu meu desenho? Gabriel perguntou, segurando um papel acima de sua cabeça. Lucas se levantou de sua cadeira e pegou o desenho de seu filho. Era um desenho de sua família, Lucas, Marina e Gabriel, em frente à Lagoa da Conceição, com o sol nascendo ao fundo. Era um desenho simples, mas havia algo em cada traço que refletia o amor que Gabriel sentia por sua família. É lindo, meu filho, Lucas disse, beijando o topo de sua cabeça. Absolutamente lindo. Gabriel sorriu, satisfeito com o elogio de seu pai, e correu de volta para a sala onde Marina estava preparando o almoço. Lucas ficou olhando para o desenho por alguns momentos e percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Havia uma sensação de gratidão que era quase insuportável. Uma gratidão por tudo que havia em sua vida, por tudo que havia construído com Marina, por tudo que havia aprendido ao longo desses 10 anos. A vida havia sido boa, havia sido desafiadora, é claro. Havia momentos em que Lucas havia questionado suas escolhas, momentos em que ele e Marina haviam discutido sobre dinheiro, sobre como dividir as responsabilidades de cuidar de Gabriel, sobre como manter a paixão viva enquanto criavam um filho. Mas através de tudo isso, havia uma constante, havia amor, havia uma conexão que era tão forte que parecia quase impossível que tivesse começado com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado. Naquela noite, Lucas e Marina estavam deitados na cama, conversando sobre o futuro. Gabriel estava dormindo em seu quarto, e havia uma sensação de paz que era quase sagrada. Você sabe, Marina disse, sua cabeça descansando no peito de Lucas. Eu estava pensando sobre aquela noite em que apareci em sua porta. Eu estava pensando sobre como aquela noite mudou completamente minha vida. Se eu não tivesse tido a coragem de vir até você, se eu não tivesse inventado aquela desculpa sobre o chuveiro, minha vida seria completamente diferente agora. Como você acha que seria? Lucas perguntou, seus dedos traçando círculos suaves nas costas de Marina. Eu acho que eu ainda estaria sozinha, Marina respondeu. Eu acho que eu ainda estaria tentando me recuperar do meu divórcio. Ainda estaria tentando descobrir quem eu era. Eu acho que eu nunca teria conhecido Gabriel. Nunca teria experimentado a alegria de ser mãe. Eu acho que eu teria desperdiçado anos da minha vida esperando por algo que nunca chegaria. Lucas a beijou, e havia uma ternura naquele beijo que era quase reverente. Eu sou tão grato por aquele chuveiro quebrado, ele sussurrou. Eu sou tão grato por você ter tido a coragem de vir até minha porta naquela noite. Eu também, Marina respondeu. Mas sabe o que é engraçado? Aquele chuveiro não estava realmente quebrado. Bem, estava, mas eu o danifiquei propositalmente. Eu queria uma desculpa para te conhecer. E aquela foi a primeira coisa que me veio à mente. Lucas riu, e havia uma alegria em seu riso que era pura e genuína. Ele já sabia disso. Marina havia confessado anos atrás. Mas ouvir novamente, depois de tanto tempo, ainda o fazia sorrir. Você é uma criminosa, ele brincou, beijando seu cabelo. Sou, Marina concordou, mas sou sua criminosa. Nos meses que se seguiram, Lucas e Marina começaram a pensar sobre o futuro de uma forma diferente. Gabriel estava crescendo e, em alguns anos, ele entraria na adolescência. Lucas e Marina estavam em seus 40 e poucos anos agora, e havia uma sensação de que a vida estava entrando em uma nova fase. Havia uma sensação de que eles haviam construído uma base sólida, e agora era hora de pensar sobre o que queriam fazer com o resto de suas vidas. Uma noite, Marina trouxe um assunto que havia estado pensando há algum tempo. Eu queria expandir meu estúdio de yoga, ela disse. Eu queria abrir uma segunda localização, talvez em outro bairro de Florianópolis. Mas, para fazer isso, eu precisaria de ajuda. Eu precisaria de alguém que entendesse negócios, que pudesse me ajudar com a parte administrativa. Lucas a olhou
e percebeu que havia uma sugestão implícita em suas palavras. Você quer que eu deixe meu trabalho como designer gráfico? Ele perguntou. Não, Marina respondeu. Eu quero que você faça ambos. Você pode continuar com seus projetos de design, mas também pode me ajudar com o estúdio. Você pode ser meu sócio, não apenas na vida, mas nos negócios também. Lucas considerou a proposta. Havia algo atraente nela. A ideia de trabalhar com Marina, de construir algo juntos, de criar um legado que pudesse deixar para Gabriel. Havia também uma sensação de que era hora de fazer uma mudança, de sair de sua zona de conforto e tentar algo novo. Sim, ele disse finalmente. Sim, eu quero fazer isso. Eu quero ser seu sócio em tudo. Nos anos que se seguiram, Lucas e Marina expandiram o estúdio de yoga. Eles abriram uma segunda localização e depois uma terceira. Eles contrataram instrutores talentosos, criaram programas especializados, construíram uma comunidade ao redor do yoga e da saúde mental. O negócio cresceu e com ele cresceu também a sensação de que eles estavam fazendo algo significativo, algo que estava ajudando as pessoas. Mas através de tudo isso, através de todo o sucesso profissional, Lucas nunca perdeu de vista o que realmente importava: sua família. Havia noites em que ele e Marina deixavam o trabalho de lado e simplesmente passavam tempo com Gabriel. Havia fins de semana em que eles iam à praia, ou exploravam outras partes de Florianópolis, ou simplesmente ficavam em casa, desfrutando da companhia um do outro. Quando Gabriel completou 16 anos, Lucas e Marina o levaram para um passeio especial. Eles o levaram para o apartamento onde tudo havia começado. O apartamento onde Marina havia aparecido em sua porta naquela noite, molhada e assustada. Por que estamos aqui? Gabriel perguntou confuso. Porque queremos te contar uma história, Lucas respondeu. Uma história sobre como você veio a existir, sobre como sua mãe e eu nos conhecemos. Eles contaram a Gabriel sobre aquela primeira noite, sobre a desculpa do chuveiro quebrado, sobre como Marina havia tido a coragem de vir até a porta de Lucas. Eles contaram sobre como eles se apaixonaram, sobre como descobriram que estavam esperando Gabriel, sobre como construíram uma vida juntos. Gabriel ouviu a história com uma expressão de fascínio em seu rosto. Quando terminaram, ele sorriu. Então, meu nascimento foi resultado de um chuveiro quebrado? Ele perguntou. Tecnicamente, Marina respondeu rindo. Foi resultado de um chuveiro que eu danifiquei propositalmente. Mas sim, você poderia dizer que você existe porque eu tive a coragem de vir até a porta de seu pai naquela noite. Gabriel abraçou sua mãe e depois abraçou seu pai. Havia uma sensação de que ele compreendia a importância daquela história, que ele compreendia que havia algo especial sobre a forma como sua família havia começado. Nos anos que se seguiram, Gabriel cresceu e se tornou um jovem homem. Ele foi para a universidade, estudou administração de empresas e, eventualmente, começou a trabalhar com Lucas e Marina no negócio do estúdio de yoga. Havia uma sensação de que o legado que Lucas e Marina haviam construído continuaria, que seria transmitido para a próxima geração. 20 anos depois daquela primeira noite, Lucas estava em seu escritório quando recebeu uma ligação de Marina. Ela estava chorando, mas não era um choro de tristeza. Era um choro de alegria. O que aconteceu? Lucas perguntou preocupado. Gabriel se casou. Marina respondeu entre lágrimas. Ele se casou com a garota que conheceu na universidade. Eles tiveram uma cerimônia pequena e foi absolutamente lindo. Você não vai acreditar em quanto ele se parece com você quando sorri. Lucas sentiu seu coração ficar cheio. Seu filho havia crescido, havia encontrado amor, havia começado sua própria vida, e tudo isso havia começado com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado. Naquela noite, Lucas e Marina estavam na varanda de seu apartamento, observando a Lagoa da Conceição brilhar sob o luar. Havia uma garrafa de vinho entre eles, e eles estavam desfrutando de um dos raros momentos de paz que conseguiam encontrar. Você sabe, Lucas disse, pegando a mão de Marina, se alguém me tivesse dito há 20 anos que minha vida se tornaria assim, que eu teria uma esposa que amava, um filho
que era a alegria de minha vida, um negócio bem-sucedido que estava ajudando as pessoas. Eu nunca teria acreditado. Eu teria pensado que era impossível. Mas não foi, Marina respondeu, apertando sua mão. Tudo isso aconteceu porque você abriu aquela porta naquela noite. Tudo isso aconteceu porque você foi gentil com uma mulher estranha que apareceu em sua porta molhada e assustada. Tudo isso aconteceu porque você teve a coragem de vir até minha porta, Lucas corrigiu. Tudo isso aconteceu porque você decidiu tomar um risco, porque você decidiu que queria conhecer o vizinho que havia estado observando. Eles se beijaram sob as estrelas e havia um amor em aquele beijo que havia crescido ao longo de 20 anos. Era um amor que havia começado com paixão e desejo, mas que havia evoluído para algo muito mais profundo. Era um amor que era baseado em compromisso, em respeito, em uma compreensão profunda um do outro. Lucas percebeu, naquele momento, que havia vivido uma vida extraordinária. Havia começado como um homem solitário, vivendo em um apartamento em Florianópolis, trabalhando em projetos de design, esperando por algo que não sabia exatamente o que era. E então, Marina havia aparecido em sua porta, e tudo havia mudado. Tudo havia mudado porque ele havia aberto aquela porta. Tudo havia mudado porque ele havia escolhido ser gentil, porque ele havia escolhido estar presente, porque ele havia escolhido amar. E enquanto observava Marina adormecer em seus braços, enquanto observava a Lagoa da Conceição brilhar lá embaixo, Lucas percebeu que havia encontrado exatamente o que havia estado procurando. Havia encontrado lar, havia encontrado amor, havia encontrado uma vida que era verdadeiramente significativa. Tudo havia começado com uma desculpa sobre um chuveiro quebrado, mas havia se transformado em uma vida inteira, uma vida de amor, de compromisso, de alegria, de significado. E Lucas percebeu que não mudaria nada. Não mudaria nada sobre essa vida que havia construído com Marina, porque tudo, cada momento, cada desafio, cada alegria havia levado a este momento, a esta vida, a este amor. E isso era tudo que importava. Te comoveu a história de Lucas e Marina. Esta incrível jornada nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras e que, às vezes, os milagres chegam disfarçados de pessoas inesperadas que batem em nossa porta para mudar nossas vidas para sempre. Se este relato te fez acreditar em segundas oportunidades ou recordou alguém especial em sua vida, não se esqueça de dar like e compartilhar com quem precise de uma mensagem de esperança e amor genuíno. Nos encanta saber que nossa comunidade cresce em cada canto do mundo. De onde você nos vê hoje? Deixe nos comentários. Peerless, ative o sininho para não perder as próximas histórias que derretem o coração e transformam vidas. Seu apoio torna possível que continuemos contando histórias de amor verdadeiro em meio a um mundo que às vezes parece frio. Obrigado por fazer parte disso.